Olá, eu sou Thaís Dutra e este é o Vox, o podcast do Ministério Público de Minas Gerais. No programa de hoje vamos falar sobre a presença de animais silvestres em grandes centros urbanos. Quem conversa comigo é a promotora de justiça Luciana Imaculada de Paula, coordenadora da área de defesa dos animais do Ministério Público de Minas Gerais. Olá, promotora, seja bem-vinda ao Vox. Olá, Thaís. Eu agradeço pela oportunidade. Para começar, vou contar uma história que aconteceu há pouco tempo aqui pertinho de BH, no município de Nova Lima. Era uma manhã de sábado e várias crianças participavam de uma atividade recreativa na quadra coberta de uma escola municipal. Tudo corria bem, até que o aluno Davi, de 9 anos, precisou ir ao banheiro. Ao entrar nesse banheiro, ele percebeu que tinha um bicho em uma das cabines. Para surpresa dele, o animal era uma onça. Imagine a cena, o desespero das pessoas. Mas o final dessa história é o final feliz, ainda bem. Ninguém se machucou e a onça parda foi capturada com segurança. Depois foi solta de volta na natureza. A situação pode parecer inusitada, mas a presença de animais silvestres como essa onça parda nos centros urbanos não é algo raro no Brasil. É isso mesmo, Luciana? Por que fatos assim têm acontecido? Então, Thaís, de fato, essa questão tem sido cada vez mais recorrente, porque hoje metade dos seres humanos ocupam as áreas urbanizadas, que correspondem a 5% da superfície terrestre. Mas, embora seja uma pequena porcentagem, do globo que sejam urbanizadas, essas áreas impactam fortemente os biomas nos quais elas estão inseridos e acabam contribuindo para a fragmentação dos hábitats, para a destruição dos ambientes naturais. Então, os animais, eles se sentem atraídos pelas cidades onde há abrigo, abundância de alimentos. Algumas espécies, elas se beneficiam dos centros urbanos e se adaptam muito bem. Nós podemos aí pensar nas capivaras em Belo Horizonte, nos pombos, nas corujas, mas outras espécies, de porte maior, elas não se beneficiam, são chamados os evitadores urbanos. E entre eles aí a onça, que foi surpreendida em um banheiro de uma escola. Em geral, essas aparições, principalmente de onças, elas geram pânico na população. Mas é importante saber que os animais silvestres, eles, salvo sob um estresse muito forte, quando estão, por exemplo, vigiando seus ninhos, eles não vão atacar os seres humanos. A reação deles é de fuga. Então, é muito importante que as pessoas mantenham a calma, porque esse animal, em geral, ele não vai atacar, ele não vai provocar o ser humano, a não ser numa situação de forte estresse. E quais tipos de animais silvestres estão aparecendo na cidade? Você conhece outros casos para contar para a gente? Sim, há outras espécies, que, como eu mencionei anteriormente, elas se beneficiam muito dos centros urbanos, como, por exemplo, as capivaras na Lagoa da Pampulha. Eu trabalhei em Formiga, onde havia uma árvore na avenida principal da cidade que abrigava garças, que eram aves aquáticas, eram cerca de 1.000 indivíduos que voavam para essa árvore no centro urbano no período noturno. Era o local de repouso dela, elas se reproduziam ali. E nós podemos pensar também nos pombos, nos ouriços cacheiros. O ouriço cacheiro, inclusive, tem aí um conflito com cães, quando os cães atacam os ouriços. A imagem é muito forte, ele fica cheio de espinhos na boca. Podemos pensar também em répteis, Enfim, uma gama de animais que tem aí se aventurado nas cidades, alguns com sucesso e outros não. Essas situações estão se tornando mais frequentes com o passar dos anos? Eu percebo que sim. Há uma recorrência maior em razão dessa fragmentação do hábitat, pressão sobre os ambientes naturais onde os animais silvestres ocorrem e também, de uma certa maneira, com a possibilidade de divulgação, esses casos acabam tendo mais divulgação em redes sociais. Hoje, nós tomamos mais conhecimento daquilo que ocorre nas famílias, nas residências.
Além das notícias que a gente vê na mídia, também ficamos sabendo de histórias de gambás e morcegos que aparecem em apartamentos, cobras em carrinhos de bebê, em fogões. Já li também algumas notícias de cobras grandes, como jiboias, que são encontradas nos últimos andares de edifícios altos. A gente fica imaginando como é que elas chegam até lá, né? Nesses casos, a presença dos animais pode ser suspeita de uma atividade ilícita, como o tráfico, o cativeiro ou a reprodução ilegal? Então, nós precisamos aqui fazer um recorte das espécies, né? No caso de gambás e dos morcegos, nós precisamos entender a biologia desses animais para perceber por que eles estão nas residências. Os gambás, eles são marsupiais, né? Muita gente pensa que eles são roedores, né, como ratos associam, mas, na verdade, eles são parentes do canguru, eles têm bolsa, e eles são muito visíveis, né, na época do período reprodutivo. Então, é importante a população ter uma empatia com esse animal, né? Geralmente, as fêmeas, elas estão transportando seus filhotes nas bolsas no reprodutivo e elas ficam muito lentas. São comuns os casos de atropelamento nesse período. Então, uma atenção especial para os gambás, né, principalmente para as fêmeas, quando nós nos avizinharmos de uma espécie, pensarmos que possivelmente é uma fêmea com filhotes, né? Então é importante não interferir. Esse animal está procurando alimentos nas residências, né? Em residências que têm, por exemplo, criação de galinhas, né, de porcos, eles são frequentadores ali com esse objetivo. No caso dos morcegos, né, geralmente em cidades, eles ficam nas árvores ou eles ficam em construções. Então, nesse período que nós estamos vivenciando aí, né, com algumas mortes humanas, né, por raiva e decorrente, inclusive, do contato com morcegos, é muito importante, caso o morcego ingresse numa residência, que a população não manipule esse animal, né? Se o animal estiver desorientado, voando baixo, né, e principalmente no período diurno, pode ser um sinal de que ele está infectado. Então, é importante acionar o serviço de zoonoses do município para que esse animal seja recolhido e seja testado. Isso aconteceu, inclusive, na sala da seda, né, da Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais, há cerca de um mês atrás, né, em maio, quando o morcego ingressou e nós ficamos assim, muito assustados, porque ele estava, né, voando baixo e desorientado. Então, nós fechamos a sala, fomos embora, por sorte, né, o veterinário Gustavo estava lá comigo, nós fechamos a sala e chamamos o serviço de zoonoses. Então, esse é o procedimento, as pessoas não manipularem um animal por uma questão de segurança. E com relação às cobras, né, nós observamos aí uma explosão de interesse da população por indivíduos, especialmente da fauna exótica, né, corn snakes, né, algumas espécies que não são, elas não ocorrem no Brasil. E aí sim, nós temos que pensar na questão do tráfico de animais, né? Já vimos na imprensa grandes redes, né, que estão mobilizadas em trazer animais de outros países para o Brasil, e, de fato, esse é um grande problema. É um grande problema, porque você traz uma espécie, né, que eu tenho um mantra aqui na minha vida que silvestre não é pet, eles não deveriam estar nas residências, mas, enfim, né, o comércio é regulamentado e é permitido, então as pessoas podem ter um animal da fauna silvestre exótica nas suas casas e também da fauna silvestre brasileira, caso tenham autorização, mas esse ambiente ele não é adequado para esse animal, né, por mais que haja um esforço, por mais que haja um afeto, esse animal não deveria estar dentro de um apartamento, ele deveria estar em seu hábitat, né, contribuindo ali para a manutenção do equilíbrio ecológico, vivendo uma vida própria, né, exercitando aí as suas habilidades naturais, mas, enfim, né, há essa possibilidade, esse animal está dentro de um apartamento. Pode ser um indício de tráfico? Pode ser. Agora, e se esse tutor, e isso ocorre com muita frequência, ele simplesmente se desencanta com a espécie,
né? Nós temos visto aí casos de abandono em áreas verdes. Aqui na região metropolitana, por exemplo, nós temos uma grande preocupação com os condomínios de Nova Lima, onde é um ponto aí recorrente de soltura de cobras exóticas, né, que vão competir com as nossas espécies nativas e podem gerar, essa competição pode gerar um forte desequilíbrio ambiental, já que provavelmente essa espécie não tem um predador, né? Então, nós precisamos ter muita responsabilidade nas nossas decisões, né, e evitar tanto quanto possível, porque é a decisão da pessoa que movimenta essa rede, né, de tráfico de animais, que é uma atividade extremamente cruel com os animais, né? É tomar uma decisão que é benéfica para o animal, que é benéfica para o planeta e que é benéfica para a própria pessoa. Quais são as ameaças que essas atividades ilícitas trazem para o meio ambiente e para os seres humanos? Pensando na introdução, no tráfico, né, voltado para a introdução de espécies silvestres, exóticas, nós podemos pensar nos impactos da biodiversidade. A segunda maior causa de degradação da biodiversidade é a introdução de espécies exóticas, né? Para trazer um exemplo aqui, né, muito conhecido por todos, a questão dos javalis, né, que começou aí com uma pretensão de exploração desse animal para a produção de carne e hoje é um grande problema ambiental no Brasil, né, porque ele compete com os nossos nativos, né, do mesmo segmento, com cateto, né, ele causa impactos ao meio ambiente, né, por causa, né, do pisoteamento de áreas protegidas, por exemplo, né, e ele impacta também a atividade econômica, né, por causa das lavouras, enfim. Esse temor e esse receio ele pode ser transposto também para outras espécies, né, como os répteis, né, que hoje estão aí na moda, né, muita gente comprando uma cobra, né, e postando em redes sociais. Isso não é legal, né, isso não é bom para o planeta, isso não é bom para esse animal. E nós precisamos também ter em mente os riscos à saúde pública, né, quando nós pensamos aí na saúde única, né, que é o entrelaçamento da saúde humana, da saúde animal e da saúde do meio ambiente. Nós não podemos deixar de pensar nos riscos zoonóticos, né? 85% das doenças, das infecções emergentes, elas são decorrentes de zoonoses, ou seja, doenças que nós compartilhamos, os seres humanos compartilham com os outros animais. A Covid está aí, né? Então, quanto mais nós nos aproximamos dos animais da fauna silvestre, mais nós estamos sujeitos, né, à troca de patógenos, que podem ser ruins para nós, mas também para os outros animais, né? Então, são vários riscos, né? Nós podemos pensar aí quando há uma competição com os animais da fauna silvestre, né? Então, ele vai competir com outro animal e esse animal introduzido ele não tem um predador, por exemplo, então ele vai se sobrepor a uma espécie nativa, vai causar um desequilíbrio ambiental, né? Então, isso só falando das espécies exóticas, né? E quando nós pensamos nas espécies nativas, nós estamos perdendo esses animais, né, pelo mero prazer de uma pessoa de ter um animal, de ter um papagaio na sua cozinha. Mais uma vez, é decisão da pessoa movimentar essa rede de tráfico. E não nos iludamos pensando que essa é uma atividade inócua, ela impacta de verdade, né, o meio ambiente, ela prejudica o equilíbrio ecológico, né? Nós vimos agora nessa última operação Angry Birds, que foi realizada pelo GAECO, da Zona da Mata, da Promotoria de Meio Ambiente de Juiz de Fora, que os traficantes, que a investigação demonstrou que os traficantes tinham que avançar 200 quilômetros para conseguir retirar aquelas espécies da natureza. Durante 200 quilômetros, aqueles 200 quilômetros, nós tínhamos um vazio, uma defaunação. Então, isso é real. E esse dinheiro, ele movimenta outros crimes. O principal deles, eu vou falar, são os maus tratos dos animais. Cerca de 90% dos animais traficados, eles morrem por más condições de manejo e de transporte. Então, para cada 10 animais que são retirados da natureza, um animal somente sobrevive, segundo as estatísticas. Então, para eu ter aquele papagaio na cozinha, 9 morreram. 9 familiares dele morreram. E esses animais, eles são transportados em condições deploráveis, né? Eles sofrem muito porque eles são retirados do ambiente próprio e levados para um ambiente artificial, né? Então, a adaptação deles é muito sofrida.
Então, além dos maus tratos, nós temos que pensar em outros crimes, como associação criminosa, né, redes aí envolvidas e vivendo dessa atividade criminosa. Nós temos que pensar em falsificações, né, em geral, no crime de tráfico de animais, não existe um crime, na verdade, né, nessa atividade de tráfico de animais, nós observamos também falsidades e até lavagem de dinheiro, porque é uma atividade ilícita, né? Então, esse dinheiro, depois, ele precisa ser lavado para poder, enfim, ser justificado aí o seu uso. Como o Ministério Público atua na defesa da fauna e dos animais nesses casos? Então, o promotor de justiça de defesa do meio ambiente, ele também é um promotor, né, que combate o tráfico de animais, que atua na defesa dos animais. Então, em toda comarca, nós temos um promotor que atua no âmbito criminal, né, através das ações criminais, das ações cíveis, e também temos na estrutura do Ministério Público de Minas Gerais a Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais, né, que foi criada no final de 2017 e até pouco tempo era a única estrutura com essa finalidade no Brasil. Hoje nós temos uma estrutura semelhante no Espírito Santo. A coordenadoria, ela trabalha em ações estratégicas, né, em apoio aos promotores e em conjunto com outros órgãos imbuídos aí na função de defesa dos animais, como o Instituto Estadual de Florestas, o IBAMA, as entidades classistas. Então, nós atuamos conjuntamente para estabelecimento de protocolos, de ações preventivas que se antecipem ao tráfico, né? Na maioria dos casos, infelizmente, a ação dos órgãos estatais ela é reativa. Isso decorre também por uma legislação insuficiente, não existe um tipo penal, não existe um crime de tráfico de animais. Mal comparando, é como se nós penalizássemos o usuário de drogas com a mesma pena do traficante, ou vice-versa. É assim que acontece no tráfico de animais. O traficante comum, o traficante de animais, ele incide no mesmo crime daquela pessoa, né, voltando aí ao papagaio na cozinha. É o mesmo tipo penal. A pena dele, né, pode ser maior porque, em geral, há crimes associados, né? Mas nós não temos esse tipo penal, embora haja projetos de lei com essa iniciativa que nós julgamos muito importantes. Então, a nossa atuação é, em geral, reativa. A coordenadoria trabalha junto com os outros órgãos, para desenvolver estratégias que permitam antecipar a ação do tráfico. Além das notícias que a gente vê na mídia, também ficamos sabendo de histórias de gambás e morcegos que aparecem em apartamentos, cobras em carrinhos de bebê, em fogões. Como as pessoas devem agir nessas situações? Então, em casos não urgentes, como, por exemplo, no caso do morcego, que eu mencionei anteriormente, mas no caso, por exemplo, de uma coruja que fez um ninho, né, em uma árvore na minha residência, ou um sagui que tem sido frequente no meu quintal, o que eu devo fazer para evitar ou para evitar que esses acessos ocorram, né? Reduzir a alimentação, então não deixar disponível alimentação que possa servir aos animais silvestres, como, por exemplo, ração de animais domésticos, né, lixos, né? Então, fazer o controle ambiental, evitar a manutenção de abrigos. Então, por exemplo, às vezes tem um muro que tem buracos, né, que os animais podem fazer ali os seus ninhos. Então, evitar ambientes que podem ser usados como abrigo para os animais silvestres, proteger os animais domésticos, como as criações de galinhas, os gatos, os cães, não compartilhando esses alimentos, não deixando os alimentos o tempo todo disponível e respeitando o animal da fauna silvestre, ou seja, não interferindo naquela decisão do animal ali de se estabelecer naquele lugar. Então, se for necessário e conveniente essa remoção, que seja feita através de um profissional qualificado, né, do Corpo de Bombeiros, ou do IEF, ou do IBAMA, que está apto para fazer a retirada no momento oportuno, né? Então, em geral, é esperado que o ciclo reprodutivo do animal ele finalize antes da sua retirada, né? Hoje a literatura ela nos indica que esses animais não vão atacar os seres humanos, né? Salvo sob forte estresse. Então,
nós podemos aguardar o término reprodutivo, né, que o filhote ele vai embora do ninho. Então, esse é o cenário ideal. E aí sim, nós vamos reduzir aquele espaço de abrigo e fazer retirada através, né, dos órgãos públicos competentes que farão oportunamente a reintrodução desse animal no seu hábitat mais adequado. Você está ouvindo o Vox, o podcast do Ministério Público de Minas Gerais. O assunto deste episódio é a presença de animais silvestres em grandes centros urbanos. A Constituição Federal proíbe práticas que possam provocar a extinção das espécies ou atos de crueldade contra os animais. Você sabia que dentro da estrutura de defesa do meio ambiente, o Ministério Público de Minas Gerais conta com um órgão especializado na defesa dos animais? A CEDA, Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais, tem a missão de fortalecer e integrar a atuação dos promotores de justiça em todo o estado. Em caso de violação de direitos, o MPMG atua para garantir o bem-estar do animal, sempre em parceria com os órgãos públicos e com a sociedade civil. Por isso, se você sabe de algum caso de maus-tratos ou de alguma outra violação de direitos dos animais, vá até a Promotoria de Justiça mais próxima e comunique o fato ao MPMG. Ministério Público de Minas Gerais, em todo lugar, ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta ao nosso bate-papo. Hoje, nossa convidada é a promotora de justiça Luciana Imaculada de Paula, coordenadora estadual de defesa dos animais no Ministério Público de Minas Gerais. O que o cidadão pode fazer para denunciar atividades ilícitas envolvendo animais? Então, há várias portas abertas para o cidadão. O próprio Ministério Público, através das promotorias locais, da ouvidoria e até da coordenadoria estadual, da CEDA, né, pelos e-mails, pelos contatos, né, através das redes sociais. Mas também o cidadão ele pode reportar os crimes contra os animais também à Polícia Militar, tanto a especializada quanto a Polícia Ostensiva, quando não há esse destacamento especializado na sua cidade, e também a Polícia Civil. Pode ainda buscar os órgãos públicos, né, como o Instituto Estadual de Florestas e o IBAMA, que tem aí nas suas atribuições a função de proteção da fauna. Nós conversamos agora com a coordenadora da área de defesa dos animais do Ministério Público de Minas Gerais, Luciana Imaculada de Paula. Muito obrigada pela sua participação no Vox, Luciana. Eu que agradeço a oportunidade e gostaria de convidar a todos os ouvintes a conhecer um informe técnico chamado Gestão de Conflitos com Animais Silvestres em Centros Urbanos, que está disponível no nosso blog e pode ser baixado gratuitamente. O blog é defesadafauna.blog.br e na aba Publicações. Este podcast estará disponível no site do Ministério Público de Minas Gerais, no YouTube e nas principais plataformas de streaming. Obrigada e até o próximo Vox.